Amém! Aqui estamos nós, então, para o nosso 19º dia desse propósito maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração, que é leitura anual da Bíblia, né? Fazendo do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Queridos, nós estamos enfrentando alguns desafios, sabe? Eu especificamente tenho que dizer para vocês, como eu também falei ontem, né? Ontem nós finalizamos o livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, e a gente falando sobre essas dificuldades, adversidades, desafios que vão surgindo ao longo do nosso dia, para que a gente não consiga mesmo tirar aquele tempo para o Senhor, né? E também fazer esse devocional. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é a primeira vez, e se você já ouviu isso por aí, acredite que é verdade. Sempre que você se dispõe a conhecer mais a Deus, ó, seja orando, seja fazendo a leitura da Bíblia, seja assistindo um vídeo sobre uma ministração, sempre vai vir aquele cansaço, sempre vai vir aquele fardo, sempre existirão desafios ainda maiores, sabe? Parecendo assim que realmente é um impedimento para que você não faça aquilo. Sabe por quê, queridos? Você vai também descobrir isso durante esse ano, você vai descobrir que nós temos um adversário, e é um adversário declarado, não é algo oculto, assim, como se tivesse escondido, não, é algo declarado. Esse inimigo, ele é real. Então é natural que a gente que está se levantando, tentando fazer algo bom para melhorar os nossos dias, para melhorar as nossas vidas, é natural que se levantem opositores e adversários. Então, ao longo da nossa jornada nesse ano, você vai perceber isso. Então, não desanima, não desista, tá bom? Inclusive, eu já tenho uma proposta, pensei em algo, chegou uma estratégia, é isso que nós vamos fazer. Ao invés de ficarmos sem um horário específico para fazer os vídeos, por N razões, né? Por causa do horário e tudo mais, nós vamos determinar, então, todas as manhãs, ali entre 6 e 6 horas da manhã, entre 6 e 7 horas da manhã, todos os dias, a gente fazer esse devocional. Porque bem pela manhã, antes de você ir para o seu trabalho, antes de você fazer alguma coisa, você já separa esse tempo. Então, eu acredito que assim nós vamos enfrentar menos desafios e nada vai nos parar nesse ano de 2021. Amém? Você crê assim? Então vamos fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida, tá bom? Olha só, ontem então nós finalizamos Gênesis, né? Terminamos ali dizendo que José morreu com 110 anos, ele foi enterrado ali no Egito, e hoje, queridos, vamos para o novo livro, não é? Qual é o novo livro? Êxodo. Vamos começar em Êxodo hoje. Hoje está um pouquinho puxado. Hoje é capítulo 1, 2, 3 e 4. Mas muito mais do que isso, sabe o que acontece? Deus falou muito nesse começo de capítulo aqui desse livro, sabe? E eu vou precisar fazer uma leitura com você muito aprofundada para que você perceba a profundidade de Deus, a fidelidade de Deus e como o Senhor se manifesta, amém? Então, mais uma vez eu falando para você, se você ainda não está com o seu cronograma atualizado, faça o seguinte. Pega pelo menos os vídeos que são resumão, né, dos capítulos que nós lemos do nosso cronograma. Assiste pelo menos os capítulos para que você já comece agora, porque olha, daqui a pouco finaliza Êxodo, daqui a pouquinho a gente já vai estar no Novo Testamento e você infelizmente não vai estar com nada atualizado. Então não deixe isso acontecer. O que você faz? Assiste só os devocionais no sentido de vídeos e depois você faz a leitura. Combinado? Então vamos lá. Paz do Senhor, Adriana, amém. Amém? Então vamos lá? Então hoje, 19º dia, vamos começar pelo capítulo 1 de Êxodo, tá bom? Vamos lá. Olha só como é que começa. A palavra diz assim, você lembra que eu também falo dos resumos? Então, ó, esse daqui, por exemplo, é um resuminho que eu fico fazendo no caderno. Já também indiquei para vocês para que isso seja feito. Como que é o ideal fazer? Pega a Bíblia, quando você estiver fazendo a leitura dela, você já deixa marcadinho ali também os pontos mais importantes e relevantes, indispensáveis que você precisa daquele capítulo, que são pontos realmente assim que vão fazer toda a diferença. É o que acontece comigo quando eu estou fazendo o estudo, sou guiada ali pelo Espírito Santo, ele fala para mim o que eu preciso marcar e eu compartilho com você aquilo que realmente é muito importante e relevante naqueles textos daquele dia. Combinado? Então vamos lá, olha só. Capítulo 1 de Êxodo começa dizendo assim, ele faz um resumo, na verdade, dos descendentes de Israel. Você lembra quem são os descendentes? Os 12 filhos de Israel, lembra? Ok. Então diz assim, José e seus irmãos morrem, né? Mas a palavra nos diz, queridos, que eles eram muito férteis e eles se multiplicaram e encheram a terra, exatamente como Deus havia ordenado, né? Ok, só que nesse meio tempo, a palavra do Senhor vai nos dizer que foi um intervalo de mais ou menos 4
400 anos. O que acabou acontecendo? Um novo rei subiu, né, ao trono do Egito, e esse novo rei, ele nem conheceu José. Afinal, foi um intervalo bem considerável, né? Só que esse novo rei disse ao povo o seguinte, ele já tinha um pensamento bem diferente. Olha como é que ele já chegou falando para o povo. Olha, precisamos ser astutos, inteligentes. Sabe por quê? Os israelitas são muito mais numerosos do que nós. Então, o que nós vamos fazer para acabar com esse povo? Olha o que ele pensou. A gente precisa já ficar atento, porque senão daqui a pouco, ele teve medo, sabe? Senão daqui a pouco, esses israelitas vão acabar se unindo, né? Fazendo uma aliança com os nossos inimigos, e daqui a pouquinho, o que vai acabar acontecendo? Nós vamos ser forçados a fugir do nosso país. Foi isso que o rei pensou. Ok. Então, queridos, a palavra diz o seguinte, o rei pensou o seguinte, vou escravizar esse povo. Foi o que o rei fez, o rei do Egito. Então, ele começou a colocar obras, né, para escravizar, trabalho pesado mesmo, coisas pesadas, sabe? E ali, queridos, assim, vou dar um exemplo, fazer barro para construir tijolo, sabe? Colocou os israelitas para construir celeiros ali, sabe para quê? Para que eles armazenassem tipo cidades armazém, sabe? Para fazer armazenamento. Então, queridos, o povo estava sofrendo muito. A palavra diz já em Êxodo 1 que o povo de Deus, o povo israelita, estava sofrendo muito. Quem eram os israelitas, lembra? Era da descendência de Israel, que era Jacó. Pois é. Ok, então o que acabou acontecendo? O rei do Egito foi mais fundo e ele falou o seguinte, eu vou dar uma ordem para as parteiras hebreias para que, a partir de agora, quando elas forem auxiliar o parto das mulheres hebreias, para que elas matem todos os meninos. Só vai viver as meninas, os meninos não vão mais viver. Então ele pega e chega para essas parteiras e falam isso. Só que, queridos, essas parteiras, elas eram tementes ao Senhor e elas não obedecem aquilo que o rei fala. Ok, e aí o que acontece? O rei então chama elas, né? Pergunta o que elas estão fazendo aqui. Ela, não, Senhor, quando a gente chega, né? As hebreias são tão saudáveis que elas já tiveram filho, então, ou seja, a gente já não consegue mais impedir. Então, com essa desculpa e com essa honra a Deus que elas tiveram, elas acabaram também sendo honradas e abençoadas pelo Senhor, diz a palavra, né? O nome delas era Sifra e Peiá. Ok, e o povo continuou crescendo cada vez mais. O povo de Deus continuou crescendo, é o que diz a palavra. E Faraó, queridos, então ele já desesperado pensou em outra coisa. Falou o quê? O que eu vou fazer agora? Vou falar para todo o povo que onde tiver um menino recém-nascido, que eles peguem esse menino e joguem, né? Meninos recém-nascidos, e joguem no rio Nilo. Só vai viver as mulheres, as meninas. Ok. Assim terminamos o capítulo 1. Tá muito bom, não tá? Falar a verdade. Resumaço aqui para você de um capítulo. Vamos pro 2 agora. Então, queridos, diz assim a palavra. Sempre existirão pessoas... Eu até anotei isso daqui porque aqui chamou muito a minha atenção nesse capítulo 2. Aqui é quando a mulher... A mulher e um homem se unem, né, queridos? Mas eles eram alguém realmente que tinha um propósito divino na vida deles. E eu anotei assim, olha, quando as pessoas são fora da curva, fora do comum, sempre, ainda que se levantem situações contra ela, mesmo em meio a tempos difíceis, né? A ousadia vai tomar conta dessa pessoa e ela vai confiar em Deus independente das circunstâncias. E foi o que aconteceu com essa mulher. Veja bem, vocês lembram o que aconteceu agora, no capítulo 1? O rei deu uma ordem para que todo recém-nascido faça o quê? Que todo recém-nascido seja jogado no rio Nilo e seja morto. Ok. Então, aqui o que aconteceu? Um homem e uma mulher da tribo de Levi, lembra das 12 tribos? Estou só recapitulando com você o que nós falamos durante os dias passados de Gênesis. Queridos, eles se casaram, ela engravida e dá luz a um lindo menino, é o que diz a palavra. Só que se passaram 3 meses e ela já não conseguia mais esconder esse menino, né? Diz a palavra. Então o que ela pensou? Vou fazer um cesto, né? Vou preparar tudo aqui e vou colocar junco. Ela fez de junco, era uma vegetação da época, tá bom? Então ela preparou tudo, era junco com betume. Então se na sua Bíblia tiver escrito isso, junco e betume, era uma vegetação da época e uma mistura de compostos químicos parecendo assim, asfalto, parecendo petróleo cru, para vedar ali o cesto, entendeu? Então ela faz isso e coloca o menino dentro. E ela vai e coloca o menino na beira do rio Nilo, né? Depois de preparar o cesto, e a palavra diz que a sua irmã ficou olhando de longe para ver onde o cesto vai dar. Foi a ordem que a mãe deu para que ela ficasse observando. A palavra nos diz, queridos, que a filha de Faraó, ela estava ali perto do rio Nilo, havia descido para lá com as suas amigas para tomarem um banho ali naquela ocasião, quando ela avistou o cesto.
E ali, logo quando ela avistou, a princesa mandou a sua serva ir lá buscar essa cesta, né, esse cesto. Quando abriu, viu um menininho chorando. Oh, meu Deus, quem era esse menininho? Deixa eu já adiantar, porque eu tenho que adiantar para você, é Moisés, tá? Já é Moisés, mas deixa eu te contar. E ali, o que aconteceu? Ela se compadeceu porque ele estava chorando. E ali, o que ela faz? Enquanto ela tá ali com a criança, a irmã que estava ali já observando tudo, chegou então para princesa, né, para filha de Faraó, e falou o seguinte: minha senhora, você não quer que eu vá até a cidade e procure uma ama, né, uma cuidadora hebreia, né, para criar esse menino para você? Aí ela respondeu: sim, faça isso. E ali a menina vai buscar a própria mãe de Moisés, né, para poder cuidar dele. A palavra nos diz, queridos, que quando ela se aproxima, a filha de Faraó disse o seguinte para ela: ó, você pode cuidar dele, vai cuidar dele até que ele cresça, né? E eu vou pagar pelo seu trabalho. Pagar para cuidar do próprio filho. Imagina a alegria. Meu Deus, que bênção, né? Para ela foi maravilhoso. O filho vivo ainda estava recebendo por aquilo. Só que, queridos, a palavra diz que quando ele cresceu, então a mãe leva o filho para a filha de Faraó, né? Que o adotou. A palavra diz exatamente assim. Ela então dá o nome a ele de Moisés, né? E o significado de Moisés é usado aqui, então eu fiquei esperando para nós não perdermos até aqui. Ok, queridos, então o que aconteceu? Eu parei falando quando Moisés então vê o seu povo sofrendo ali, né, um egípcio agredindo ele. E ali, queridos, quando ele vê aquilo, ele não fica satisfeito. Então ele olha para um lado e para o outro, vê que não tinha ninguém, ele mata o egípcio e enterra ele na areia. Ok, no outro dia, quando ele vai lá ver dois hebreus brigando, só que agora o que ele faz? Agora ele vai perguntar a um deles, diz assim: por que você está espancando o seu irmão? Não faça isso, né? E ali, queridos, o homem respondeu para ele: quem é você para se colocar como príncipe, como juiz sobre nós? Quer me matar também, como você fez com o egípcio? Meu Deus, isso foi uma facada, né, para Moisés. Por quê? Porque aí ele pensou o seguinte: primeiro que ele ficou com medo, e depois ele pensou: com certeza já me descobriram. Queridos, e foi realmente o que aconteceu, porque Faraó descobriu, né, e decretou a morte de Moisés. Então o que Moisés fez? Fugiu. A palavra do Senhor diz que ele foge para Miriam. E ali, quando ele já estava sentado à beira de um poço, vieram as 7 filhas de um sacerdote de Miriam, se aproximaram do poço, porque ali naquela ocasião elas iriam dar bebê ao rebanho do seu pai, né? Só que quando elas chegaram lá, chegaram outros pastores, a palavra diz, e esses outros pastores chotaram elas de lá, falaram: não pode sair daqui, expulsaram elas dali. Só que Moisés toma as dores, né, queridos? Moisés, um grande homem de Deus, toma as dores ali e fala: não. Então ele vai dar de beber ao rebanho dessas moças, né? Ajuda elas ali e pronto, elas vão para casa. Só que quando elas chegaram em casa, por terem chegado mais cedo, o pai delas, que se chamava Reuel, ou Jairo, né? Desculpa, ou Jetro, né? Que eu não sei como vai estar a tradução na sua Bíblia, pergunta: por que vocês chegaram tão cedo? Então elas contam: pai, um egípcio que estava ali por perto, né? Ele acabou nos defendendo e nos ajudando, deu a beber todo o rebanho e assim terminamos rápido, né? E o pai pergunta: então cadê esse egípcio? Vá lá buscá-lo e venha e convide-o, né? Para vir jantar conosco, queridos. E desse jantar, adivinha o que acontece? Moisés já fica morando, né? A palavra diz que ele ficou então já morando na casa de Reuel. E Reuel então dá a sua filha Zípora como esposa a Moisés. Queridos, eles se casam, então tem um filho chamado Gerson, e esse nome significa sou forasteiro, peregrino, né? Em terra estrangeira. É esse o significado. Ok, passado algum tempo depois, o que acontece? Morre o rei do Egito. Deus então se recorda da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Detalhe, tá? Deus também vê todo o sofrimento daquele povo, ouve tudo que eles estavam orando e falando com o Senhor, né? Ele deu atenção ao sofrimento daquele povo. E assim, queridos, nós terminamos o capítulo 2. Agora, capítulo 3 e 4. Agora, você não segura aí, se segura aí que agora você vai ver algo poderoso. No capítulo 3, a palavra já começa dizendo que Moisés ele estava cuidando ali do rebanho de Jetro, que era Reuel. E ali, queridos, ele levou o rebanho para perto do Monte Horebe. E ali, queridos, Monte Horebe significa o Monte de Deus. Ok, então ele está lá no Monte Horebe e eu quero contar para vocês agora, fazendo uma leitura aqui mais apurada daquilo que Deus falou com Moisés. Olha só. Então ele estava no Monte Horebe, que significa o monte do Senhor. Ali o Senhor, o anjo do Senhor, ele apareceu
no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça, e Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo, queridos, não se apagava e também não consumia a sarça, né? Era um fogo constante. Então ele pensou consigo mesmo: eu vou lá bem de perto, né? Vou ver o que é isso que está acontecendo. Que coisa espantosa. A palavra diz exatamente isso, que ele ficou assim espantado, né? E ali, queridos, ele ficou assim porque a sarça não queimava, queridos. A sarça era um galho, assim, né? Uma videira. E ela não queimava, pegava fogo, mas ela não consumia, ela não queimava. E ali, vendo o Senhor que ele se aproximou para observar bem do meio da sarça, o chamou, disse o seguinte: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E ele disse: não se aproxime. Continuou o Senhor falando com ele: tire as sandálias dos teus pés, pois onde você está pisando é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, queridos, foi isso que aconteceu. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo até de olhar para Deus nessa ocasião aqui, sabe? Mas o Senhor falou para ele o seguinte: Moisés, eu tenho visto a opressão que o meu povo tem passado no Egito, e eu tenho ouvido o clamor deles também. Então, por causa de tudo isso, conhecendo bem o sofrimento do meu povo, eu agora quero descer para libertar os israelitas das mãos dos egípcios. Ok. E para levá-los também a uma boa terra. Olha aqui, que aqui já começa você a pegar o fio do que vai acabar acontecendo daqui a pouco. Porque, queridos, esse livro aqui é maravilhoso. Você vai ver tudo que vai acontecer com esse povo, as promessas, né? A promessa de Deus de mudar a história desse povo e tudo que vai acontecer. Então, você vê, no capítulo 2 aqui, o Senhor já está falando o que vai fazer com esse povo, qual é a expectativa, né? Para mudar a vida desse povo. E aí a palavra diz assim, queridos: então, que o Senhor queria levá-los para uma terra boa e ampla, essa terra que existe e mana leite e mel em abundância. É a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Sim, porque o clamor dos filhos de Israel chegou até os meus ouvidos, e tenho visto como os egípcios os estão oprimindo. Agora venha os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, queridos, aqui nesse capítulo, mas Moisés questiona Deus. Nossa, mas ele não vou falar que ele tirou Deus do sério, mas eu vou te contar, ele tentou. Ele tentou, porque ele questionava tudo que Deus falava com ele. Sabe, olha só o que ele já falou aqui para o Senhor, ó. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para tirar Faraó, para ir até Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. Não, o senhor está enganado, pai. Não sou eu, queridos. O Senhor nunca erra. O Senhor nunca erra, amém? Você pode crer nisso. O Senhor nunca erra em nada do que Ele faz na sua vida. Então confia, tá? Confia. Vai dar certo. Confia. Vamos lá. Queridos, então como que terminou aqui? Deus respondeu para ele: eu estarei com você, e este será o sinal de que você será enviado por mim. Depois de tirar os israelitas do Egito, eles irão prestar culto a mim neste monte. Ok, mas continuou, olha só, Moisés disse ao Senhor: então, pai, suponhamos que eu vou lá falar com, ainda não era certeza, suponhamos que eu vou lá falar com ele, né? E este sinal, então, que você está dizendo, seja enviado por mim. Depois de tirar as sandálias dos israelitas, eles virem aqui, né? Tá, o que vai acontecer? Quando eles perguntarem para mim, qual é o seu Deus? Qual é o nome deles? E Deus respondeu a Moisés: você vai dizer o seguinte: eu sou o que sou. Disse ainda mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. O eu sou, me enviou. Queridos, tem uma outra tradução também que diz Javé, né? Javé me enviou. Então, quer dizer a mesma coisa, tá? Para que você entenda aí quando você for ler a sua Bíblia. Então, estamos no capítulo 3, tá bom? Já estamos quase finalizando. Queridos, e assim Deus continua a falar com Moisés: diga aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome eterno, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá, continuou Deus, reúna os líderes de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, né? Ele apareceu a mim e me disse: acompanhe o meu povo, estou vendo todo o sofrimento deles no Egito. Prometi tirá-los da opressão e, enfim, vou levá-los para uma terra que já existe e que mana leite e mel em abundância. Mais uma vez o Senhor falou, frisando com Moisés o que ele deveria falar. Tá bom.
A palavra diz o seguinte, querido: os líderes de Israel aceitarão a palavra. Depois você irá com os líderes de Israel ao rei do Egito e você vai dizer o seguinte: o Senhor, o Deus dos hebreus, se encontrou conosco. Agora, pois, deixe-nos ir a uma distância de 3 dias para o deserto, para oferecermos os sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair. Olha só, Deus já estava dizendo para Moisés o que ia acontecer. Eu sei que ele não vai deixar esse povo sair, mas acredite, a não ser que uma poderosa mão force, e é o que Deus fez. A palavra diz que ele mesmo estenderia a mão e castigaria os egípcios com todos os milagres que ele fez no meio deles, né? E então só assim ele os deixaria. Então, queridos, todo o tempo Moisés estava bem ciente, tá? Do que ia acontecer. E foi bem o que aconteceu. E olha como é que Deus continua. Quando isso acontecer, eu vou fazer que os egípcios tratem vocês com bondade, de maneira que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Ok, olha a estratégia. Cada mulher vai pegar, então, algo emprestado, né? Como hóspede da vizinha. E ali, com relação a joias, prata, ouro e roupas, daqui a pouquinho vocês irão vestir seus filhos e filhas e ainda mais tomarão todas as riquezas dos egípcios. Olha a estratégia de Deus. Então, Deus falou tudo com Moisés, o que ele precisava fazer e como que seria. Tá bom? Vamos pro capítulo 4 pra gente finalizar hoje, tá bom? Já estou terminando. Fica firme. Mas Moisés disse, queridos, Moisés, estou te falando que Moisés estava prova na terra, prova. Olha só o que ele falou para o Senhor. Mas Moisés disse, eles não vão acreditar em mim. Não vão, pai, não vão. E nem vão querer fazer quando eu disser a eles, o Senhor não apareceu a você. Quando eu disser isso, eles vão falar, o Senhor não apareceu a você, você está inventando, Moisés. Então Moisés respondeu o seguinte, não, Deus respondeu o seguinte para ele, o Senhor, o que é que você tem na mão? E ele falou, olha, eu tenho um cajado aqui de pastor. Aí o Senhor falou para ele, joga esse cajado no chão. E quando ele jogou, o Senhor transformou esse cajado numa serpente. E Deus falou para ele, agora vai lá, estende a tua mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou pela cauda, diz a palavra, né? E ali o Senhor falou com ele novamente. Com isso, eles irão crer que o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, cara, é com você. E o Senhor continuou, agora coloque a mão no seu peito. E ele colocou. E a palavra diz que quando ele tirou a mão do peito, a mão estava leprosa, estava doente, né? A mão estava toda cheia das coisas. A palavra diz exatamente isso, leprosa, ou então com uma doença na mão, assim, uma doença de pele, que a mão ficou toda cheia toda branca, assim, de tanta enfermidade. Ok. E ali, queridos, a palavra nos diz o seguinte, que depois ele ordenou para colocar a mão no peito de novo. Moisés coloca a mão no peito de novo quando o tiro estava completamente restaurado a sua pele. Então Deus continua dizendo, olha, se eles não acreditarem ao ver o primeiro milagre, acreditarão nesse segundo. E se por acaso não crerem em você depois dos 2 sinais e não quiserem ouvir o que você disser, farei outro sinal. Tire água, olha o que Deus falou para ele, tire água do rio Nilo e derrame na terra seca. Quando você derramar, ela vai se transformar em sangue. Foi isso que ele falou. E sabe o que Moisés disse? Você está preparado para ouvir o que Moisés disse? Olha o que Moisés disse. Moisés continuou teimando. O versículo 10 diz exatamente isso. Moisés continuou teimando com Deus e disse o seguinte, Senhor, eu nunca fui bom para falar nem antes e nem depois que o Senhor falou com o seu povo, com o seu servo. Então, assim, eu tenho muita dificuldade em me expressar, queridos. O Senhor, então, disse para ele, quem foi que deu a boca aos homens? Quem faz com que os homens falem ou não falem? Veja ou não veja? Escute ou não escute. Não sou eu, o Senhor? Pois agora vá. Vá, eu estarei com você e direi o que você deve falar. Ok. Então a palavra nos diz que Moisés ainda replicou, queridos. Ele ainda replicou o Senhor e disse o seguinte, Senhor, manda outro no meu lugar, não dá. Queridos, Deus pegou então Moisés e então o Senhor ficou irado com Moisés. Irado, diz a palavra, e disse o seguinte, está bem, o levita Arão não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar, ele está vindo ao seu encontro e ele se alegrará quando você vê-lo. Então sabe o que nós vamos fazer? Você vai dizer para ele as palavras e ele vai dizer então para o povo. E assim vai ser feito, tá bom? Não esqueça a vara, com ela você vai operar os sinais. E Moisés então voltou para casa, disse ao seu sogro Jetro que precisava voltar ao Egito, né? Porque ele tinha alguns parentes vivos lá. E o seu sogro diz o quê? Vai em paz, ok, tudo bem, vai lá. E assim aconteceu, queridos. Então
Nesse meio tempo, o Senhor ainda falou com Moisés em Miriam, né? E disse o seguinte: você pode voltar tranquilo para o Egito. Deus falando com Moisés. Você pode voltar tranquilo para o Egito. Eu digo isso porque todos aqueles que queriam matar você já morreram. Então Moisés colocou a sua mulher, os seus filhos num jumento, voltaram para o Egito, né? E ali Moisés levou com ele a vara que Deus havia ordenado. Finalizando já, queridos, o Senhor disse mais a Moisés: quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazer diante de Faraó todos os sinais que eu mostrei a você. Mas eu vou endurecer o coração dele. Queridos, quem endureceu o coração deles? O próprio Deus, é o que está dizendo aqui a palavra. Você deverá dizer a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu filho mais velho. Sou eu quem estou mandando você deixar meu filho sair para me prestar culto. Mas se você não deixar meu filho ir, perderá seu filho mais velho. Moisés iria falar essas palavras para Faraó. Ok. Queridos, durante a viagem Moisés parou e ia passar uma noite ali numa pensão. Ali o Senhor apareceu e ameaçou matar Moisés. Agora eu vou te contar por quê. Porque você lembra da aliança que Deus havia feito com Abraão sobre circuncidar todos os homens? Você lembra disso? Pois é. E aqui o filho de Moisés ainda não havia sido circuncidado. Olha que coisa. Então ali naquela ocasião, eles enquanto estavam ali naquela noite, Zípora, né, que era a esposa de Moisés, vai lá, pega uma pedra afiada e faz, queridos, a circuncisão em seu filho. Ok, e assim a palavra diz que Deus deixou Moisés viver. Que coisa, né, queridos? Tá vendo o que é aliança, o que é compromisso? Pois é, nesse tempo aqui era desse jeito. E resumindo, então, o Senhor disse a Arão, lembra de Arão? Pois é, irmão de Abraão. Vá se encontrar com Moisés no deserto. Arão foi, encontrou ali Moisés no Monte Horebe, diz a palavra, né? Moisés contou tudo a Arão, queridos, e contou tudo que eles tinham que fazer ali diante de Faraó. E para finalizar, Moisés e Arão vão para o Egito, convocam uma assembleia com todos os líderes de Israel. Arão então diz tudo que o Senhor havia falado para Moisés, né? E assim o povo de Israel acreditou que Deus havia mandado Moisés. Olha aí que coisa, tá vendo? E Moisés inseguro. Enfim, e quando os ouviram dizer que o Senhor tinha visitado os israelitas e tinha visto a aflição deles, inclinaram as suas cabeças, prestaram culto a Deus. Conseguimos finalizar. Capítulo 1 ao 4 de Êxodo. Queridos, a partir de amanhã, o nosso 20º dia, nós vamos estar fazendo os vídeos todas as manhãs. Vamos começar bem cedinho. O nosso devocional agora vai ser entre 6 e 7 horas da manhã. Vamos soltar o vídeo logo cedo. Para quê? Para que você esteja comprometido, fazendo esse propósito junto. Para quê? Para você fazer de 2021 o melhor ano da sua vida. Conhecendo a verdade que te liberta, que é a palavra de Deus. E nós vamos melhorar. Amém? Já estamos aí com, então, já estamos com esse propósito aí. Primeiro da leitura anual da Bíblia. E agora um horário específico. Porque tá todo mundo me perguntando qual horário melhor, né? Qual horário que você está fazendo os vídeos? Então, como está muito aleatório, não estamos tendo um horário específico para não ficar vídeos muito tardes como hoje, por exemplo. Hoje eu estou gravando, ó. Oi, peraí. 1h23 da manhã, 1h23 da manhã. Então, amanhã, a partir de hoje, na verdade, né, que já é o 20º dia, eu tô gravando o 19º, só para você não fazer confusão, estou na madrugada. Hoje eu ainda vou gravar o 20º dia, para que fique bem cedo e para que você rompa e para a gente coloque tudo em ordem, para que dê tudo certo e a gente viva o melhor de Deus nesse ano de 2021, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, vou deixar o vídeo aqui salvo no feed e também o cronograma, se você ainda não começou a fazer o cronograma certinho, que você comece a fazer e faça todo para que você desfrute do melhor de Deus nessa terra. É o que Ele nos garante na sua palavra. O melhor, queridos, a sua boa, agradável e perfeita vontade está reservado para nós. Então, deixa o Senhor ser Deus na sua vida, tá bom? Para de questionar como Moisés, tá? Para de ser teimoso como Moisés. Deus falou? Então descansa o teu coração, que vai se cumprir e vai acontecer, tá bom? Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.